Jesus? Glória a Deus, amém? Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Você também que nos assiste pelas redes sociais, que o Senhor possa nesta noite visitar os seus corações, dando a vocês uma experiência, falando profundamente ao coração de cada vida aqui no lar. Você aí que nos assiste também, conecte com outras pessoas, convidem para poder assistir este culto, a qual Deus tem uma bênção gloriosa para nossas vidas. Nosso texto está no livro de Mateus, capítulo 14, leremos a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14, leremos a partir do verso 22. Gostaria que todos pudessem encontrar, para junto podemos participar da leitura da palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nesta noite. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado, já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco, e adorando-no, dizendo: és verdadeiro o Filho de Deus. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe grandiosamente nesta noite. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Nesta noite, eu quero falar com você aqui neste culto. Deus tem resposta para você aqui nesta noite. Amém, querido? Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Nesta noite, Deus tem resposta para cada vida que entrou aqui neste culto nesta noite. Nós vemos que Jesus, Ele quis se relacionar com a vida do homem. Esse sempre foi o desejo do Senhor, relacionar com aquele que são a vida do homem. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, saber que um Deus que criou o céu, a terra, um Deus que tudo fez, tudo construiu, Ele tem prazer em querer relacionar conosco. E Jesus, Ele vem para trazer ao homem uma esperança, porque o pecado separou o homem de Deus. Jesus, Ele veio novamente ligarmos a presença do Pai. Jesus veio trazer esperança para a nossa vida. Jesus veio trazer vida e vida eterna, porque só aquele que não tem pecado pode perdoar os pecados. Quem crê nesta noite dá um glória a Deus. Os seus pecados foram perdoados porque este autor da vida, Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado.
Ele disse assim agora: tetelestai, tudo está consumado. A sua dívida foi paga. Jesus veio a este mundo para trazer a você uma nova esperança, dizendo: você outrora estava condenado, você outrora estava fora do projeto de Deus, mas agora eu vim para trazer novamente essa grande aliança entre Deus e o homem. Jesus Cristo, Ele é o nosso amado da nossa alma, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Jesus, Ele entrou para operar sinais, maravilhas. Jesus veio trazer esperança para a vida do homem. A palavra diz que havia uma multidão, aonde ali mais de 5.000 homens, mas segundo os estudiosos, não só havia 5.000 homens, mas havia ali mulheres, crianças, aproximadamente 10.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, Ele multiplicou, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, é uma noite de multiplicação aqui neste lugar, amém, queridos? Porque o mesmo Jesus que operou aquele milagre, é o Jesus que está aqui nessa noite para operar milagres em nossas vidas. E a palavra diz que Ele chamou os seus discípulos e disse: vamos atravessar para outra banda. E a palavra fala que Jesus, Ele tirou um tempo para orar ao Pai. É interessante, você pode perguntar assim: pastor, mas Jesus não é o Filho de Deus? Jesus não é o que tem todo o poder? Mas você tem que entender uma coisa, e é o assunto hoje do nosso culto aqui nesta noite. Jesus, Ele tem resposta, mas Ele quer ouvir a sua oração. Sabe qual é o maior poder que você pode alcançar aqui nessa terra? Sabe qual é o maior poder que você pode alcançar na sua vida? É quando você dobra o seu joelho e fala com o Pai. Amém, meus irmãos? Quem quer vitória aqui nesta noite? Quem quer uma bênção aqui nesta noite? Nós vamos aprender nesta noite como vencer as nossas guerras, como vencer as nossas batalhas. A palavra diz que Jesus, Ele despede aos seus discípulos. E é interessante que quem mandou os discípulos entrar no barco? Hein? Quem mandou Jesus? Quem mandou os discípulos entrar no barco? Quem? Jesus. E a palavra diz que eles obedeceram, sim ou não? Sim, eles entraram no barco. E a palavra diz que eles foram para o alto mar. Mas a palavra diz que ali no meio do mar houve uma grande tempestade. Eu quero dizer algo especial para você aqui nesta noite. Algo que você vai compreender. Não é porque Jesus te salvou, não é porque Jesus está com você que você não vai ter tempestades. Sabe por quê? Porque nas tempestades Ele está contigo. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aqui nesta noite. Na tempestade nós aprendemos, na tempestade nós sabemos que Ele é poderoso para estar conosco. Ele prova a sua fé. Ele prova a sua fé. Quando a nossa fé é provada, nós podemos ser aprovado ou reprovado. Mas nesta noite nós temos alcançado algo maravilhoso. Por quê? Porque nós cremos, nós não vemos, mas cremos que Ele existe. Quem crê que Jesus existe está presente neste culto nesta noite. Além dele existir, Ele está presente aqui nesta noite. Isso é fé. É você não ver, mas crer que Ele está presente. Ele pode todas as coisas. Ele é verdadeiro amigo, companheiro. Quem agora alcançou essa bênção na sua vida, você não precisa mais preocupar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quem tem Jesus tem a vitória. Quem tem Jesus sabe que as ondas virão, mas o Senhor estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós dissemos que ter Jesus não te livra das provações. Quantas provações você passou aqui essa semana? Quantas lutas você passou aqui nesta noite, durante essa semana? Mas saiba de uma coisa: Jesus está contigo em todos os momentos da sua vida. Amém, amado? Ele está contigo.
A palavra diz que Jesus, ele sobe para orar, os discípulos estão ali em meio à tempestade, em meio ao vento ao contrário, e Jesus sobe para orar. E a palavra diz que Jesus ficou orando das 6 da tarde, aproximadamente, até as 3 horas da manhã. Mais ou menos de 6 a 7 horas, Jesus falando com Deus. Quando ele desce dali, olha que coisa maravilhosa, hein? Qualquer pessoa, o que faria? Pegaria um barco, iria ter com os discípulos, não é isso mesmo? Mas o que Jesus fez? Depois de 7 horas de oração, hein? O que ele fez, Vandeluz? Ele andou sobre as águas. Eu quero dizer, você nessa noite, você que nos assiste, você que está aqui, quando você dobrar o seu joelho, você vai andar sobre as águas. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Você vai viver o sobrenatural. Pastor, mas eu não estou entendendo, eu vou no culto, eu oro, de vez em quando, né, eu vou lá, tiro 5 minutos para orar, 7 segundos para orar, e não estou vendo resultado. Meus irmãos, você quer ver resultado? Dobre o seu joelho, ora, porque quem ora tem poder. Amém, querido? Jesus tinha poder porque ele orava. Jesus tinha poder porque ele era íntimo do Pai. O que te faz íntimo do Pai? É quando você ora. Não tem uma arma mais poderosa na vida do servo de Deus que a oração. Quando Jesus saiu dali, ele pôde andar sobre as águas. Eu quero dizer nesta noite, se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida de intimidade com Deus, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus nesta noite. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque quanto mais você busca, mais de Deus você recebe. Quanto mais você ora, mais de Deus você tem. Nesta noite, o Senhor está te chamando aqui, te convidando. Você quer viver experiências gloriosas com Deus, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, viver a salvação plena e completa com Jesus? Basta uma coisa: a partir de hoje, deste culto, seja íntimo do Pai. Lá no seu quarto é onde você vai vencer as maiores guerras. O culto, ele é para nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor pelas vitórias que o Senhor nos concedeu. Mas pela graça do Senhor, nós chegamos aqui e Deus ainda derrama do seu poder sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as maiores vitórias que você pode ter é quando você dobra o seu joelho no seu quarto, quando você fala com Deus, horas e horas, lágrimas e lágrimas, e Deus está te ouvindo, e a resposta está chegando. Amém, querido? Muitas vezes, você está sozinho, não é verdade? As irmãs, né, o filho vai estudar, o marido sai para fazer uma compra, daqui a pouco ela se encontra sozinho. Mas eu quero dizer um segredo para você nesta noite: você não está sozinho. É o momento de você falar com Ele. Amém, minhas irmãs? O momento de você assim, mas eu estou ali, pastor. Muitas vezes a pessoa sai, meu filho sai, mas é o momento que Deus está te separando para que você possa falar com Ele. Meus irmãos, muitas vezes Deus nos fala em detalhes tão simples, pequeno. Muitas vezes você quer ouvir a voz de Deus, você pega, e muitas vezes você está insensível a ouvir a voz do Senhor. Deus quer direcionar você, Deus quer levar você a experiências sobrenaturais, maravilhosas, mas de uma forma que você possa compreender que você agora tem que estar no controle e na vontade do Senhor para a sua vida. Muitas vezes nós confiamos no GPS do carro, não é isso mesmo, Rodrigo? Hein? Você coloca o GPS no carro e ele vai direcionar você a um lugar. E muitas vezes o GPS, o que ele faz? Ele nos leva para um lugar perigoso. Ele erra. Mas o GPS de Jesus, ele nunca erra. Ele nos tira das ciladas e nos coloca no caminho maravilhoso. Amém, meus amados? Deixa Deus falar com você. Muitas vezes você toma atitudes precipitadas, muitas vezes você toma momentos assim, você diz assim, eu vou resolver dessa forma, eu vou fazer desse jeito, mas eu quero dizer, tem um jeito muito melhor. Quando você for fazer algo, consulte ao Senhor,
fale com Ele, diga a Ele: é o momento de eu ir, é o momento de eu viajar, é o momento de eu mudar, é o momento de eu fazer isso, Senhor. Converse com Ele, porque Ele conhece e sabe o seu futuro. Amém, queridos? Quantas vezes você entrou em ciladas, porque muitas vezes você não falou com Deus antes. Nesta noite, tenha intimidade com Ele, fale com Ele, deixa Ele dirigir a sua vida. Fale, assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que me dirige, é Ele que me conduz, é Ele que me leva aos lugares seguros. E a palavra diz que Jesus, Ele começa a andar sobre as ondas do mar. Que coisa gloriosa, hein? Jesus, Ele andando sobre as ondas do mar. E diz a palavra que quando Jesus, Ele anda sobre as ondas do mar, já os discípulos esperavam que Ele viesse socorrer. E eu tenho uma resposta para você nesta noite. Em meio à sua tempestade, em meio à sua luta, em meio aos ventos contrários, Jesus está chegando. A palavra diz: Ele vem. Nesta noite Jesus está dizendo: eis-me aqui, eu vim para socorrer a sua vida. Amém, querido? Não importa o que você está passando, a sua luta, a sua prova, Ele está dizendo assim: eu vou fazer você andar sobre as águas do mar. Amém, amados? Ele tem poder para isso. Ele tem poder para transportar você de uma luta, tirar você daquilo que você acha que é impossível de resolver. Ele vai pegar pela sua mão e dizer: eu vim para abençoar, eu vim para operar, eu vim para trazer você um grande livramento nesta noite. Amém, amada igreja? Você vai andar sobre o mar. As lutas da sua vida, o Senhor vai fazer você subir. Ele vai fazer você caminhar, te dar vitória naquilo que você precisa. Pastor, mas será que Ele está me ouvindo? Pastor, será que Ele está chegando? Eu tenho uma resposta para você: Ele vem. Quando eles viram Jesus, Ele vem ao meu socorro. Ele vai me fazer andar sobre as minhas lutas. O meu casamento, Deus vai restaurar nesta noite. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O meu filho que está distante do Senhor, Ele vai trazer para a presença dEle. Amém, querido? Aquilo que você acha impossível, que você está orando e não está vendo a resposta, Jesus está dizendo: eu vou fazer você andar sobre as águas, as suas lutas, os seus problemas. Você vai agora caminhar comigo sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para compreendermos, quantas vezes em meio a nossas lutas, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. O vento forte, a tempestade, ela te faz você muitas vezes focar no problema e esquecer da solução. Mas nesta noite o Senhor está dizendo assim: não foque no seu problema, foque no autor e consumador da sua fé. Se você crê que Jesus, Ele é o Filho de Deus, você nessa noite vai sair aqui com a bênção da vitória sobre a sua vida. Nesta noite está decretado sobre a sua vida a verdadeira vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes Jesus não vem da forma como você quer. A palavra diz que eles esperavam Jesus chegando, num grande barulho, mas muitas vezes Jesus chega manso e suave. Ele vem para refrigerar a sua alma. E quando Pedro viu Jesus, ele disse assim: se és tu, Senhor, deixa-me ter contigo. E na mesmo instante, na mesma hora, Jesus disse: vem, Pedro. Nesta noite Jesus está dizendo: vem, Marli. Nesta noite Jesus está dizendo: vem, Daniel. Nesta noite Jesus está dizendo: vem, irmã Rose. Por quê? Porque também vocês vão viver o sobrenatural comigo. Amém, igreja? Quem quer viver o sobrenatural com Deus, dá um glória a Deus nesta noite. Eu creio que Jesus me fará andar sobre todos os obstáculos dessa terra. Porque quando eu entreguei minha vida a Ele, Ele disse assim: estarei contigo todos os dias da sua vida. Sabe o que fez Pedro submergir no mar? De repente Pedro, ele começa a afundar. Sabe o que aconteceu com Pedro, meus irmãos? Pedro parou de olhar para Jesus. Quando você para de olhar para Jesus, para olhar para o seu problema, para olhar para a sua luta, você começa a afundar.
Mas é interessante que na mesma hora que Pedro afundou, ele orou ao Senhor, a oração mais rápida que houve: Jesus, socorre-me. E a mão do Senhor estava estendida para ele. Você tem que entender uma coisa nesta noite: Jesus não está longe, Jesus está pertinho de você. Pode clamar, pode orar. Jesus está dizendo: eu estou aqui. E Ele estende a mão e te levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amada igreja? E é interessante, meus irmãos, que Pedro, ele viveu algo extraordinário. Não só ele veio até Jesus, mas ele também voltou andando até o barco. E quando chegou no barco, a palavra diz que a tempestade acalmou, o vento cessou. Sabe por quê? Aonde Jesus está, a tempestade, ela vai acalmar nesta noite. Eu não sei a sua tempestade. Talvez é uma enfermidade, talvez é um filho distante do Senhor, talvez você precisa de uma bênção no seu casamento, talvez você precisa de uma porta aberta nesta noite. Jesus está dizendo: eu cheguei. E aonde Jesus chega, tudo aquilo que você necessita, Ele está pronto para abençoar você aqui nesta noite. Que essa palavra, ela venha falar ao mais profundo do seu coração. Saiba de uma coisa: o bom mestre, o Jesus, o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores, Ele nesta noite vai operar grandiosamente na sua vida. Não porque eu estou dizendo, não porque eu estou falando, mas porque Ele ama a sua vida. E eles olharam e disseram assim: Ele vem. Nesta noite você pode dizer: Jesus, vem, porque eu espero o Senhor para me socorrer nesta noite. Que essa palavra, ela possa falar ao seu coração. E que você não venha dar ouvidos ao vento e nem o mar agitado, mas que você possa ouvir a doce, suave voz de Jesus dizendo: eu cheguei para agora você viver uma vida de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé nesse instante. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, nessa noite eu cheguei a este culto. Eu quero, Senhor, nesta noite, ouvir a Tua doce voz. Eu quero que o Senhor venha me levar sobre as ondas do mar. Meu Deus, eu quero caminhar contigo, sabendo que agora eu já não estou mais